Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Joaldo Lima. Estamos aqui, para a nossa primeira aula de História na modalidade online, onde iremos disponibilizar aí no YouTube, no canal da escola, certo? A nossa primeira aula aqui do terceiro ano, nós vamos falar hoje sobre a Primeira Guerra Mundial. Iremos retomar algumas coisas que já trabalhamos, para que vocês possam aí puxar um pouco do que nós já estudamos e depois prosseguiremos com o nosso conteúdo, ok? E o que é que a gente precisa saber acerca da Primeira Guerra Mundial? Primeiro ponto, quando ela ocorreu, A Primeira Guerra ela ocorre no início do século XX, mais precisamente de 1914 a 1918. No outro ponto, a gente precisa entender de fato o que ocorreu antes, Vocês precisam ter noção do que ocorreu antes do estopim da guerra, Quais foram os principais motivos que levaram a esse barril de pólvora que a gente chama, O grande conflito mundial do século XX, do início do século XX, que foi a Primeira Guerra Mundial. Toda guerra, ela ocorre, de fato, principalmente quando as grandes nações, elas anseiam por poder, E isso já se configurava no século anterior ao estopim da Primeira Guerra, Lá no século XIX, no período conhecido como imperialismo, as grandes nações mundiais, elas ali travavam conflitos em busca de território, de poder. O que foi imperialismo de fato? Resumindo aqui de forma bem grosseira para vocês. O imperialismo nada mais foi do que essas grandes nações mundiais, elas queriam dominar várias partes do mundo e tornar suas colônias, por quê? Porque assim elas teriam matéria-prima, para as suas indústrias, para produzir, obviamente, os produtos manufaturados, industrializados, e, consequentemente, também teriam mercado consumidor, Teriam para onde colocar o seu excedente populacional. Enfim, era um prato cheio para quanto mais colônias uma nação tivesse, mais poderosa era ela. Esse processo ficou conhecido como imperialismo. E isso ocorreu de fato durante o século XIX, Então, se a Inglaterra, que era uma grande nação que tinha várias colônias em todo o mundo, a Inglaterra aí era uma forte, a Grã-Bretanha, uma forte potência mundial. Mas como foi que tudo isso começou? Vejam, a primeira noção que a gente precisa ter é que a Primeira Guerra Mundial, ela foi um conflito, a gente diz que a Primeira Guerra foi um conflito total e um conflito mundial. Por que um conflito total, professor? O que significa isso? Porque envolveu todos, A Primeira Guerra não se deu apenas por militares. A Primeira Guerra também envolveu civis, envolveu o homem do campo, os homens da cidade, Então, foi um conflito total. E por que um conflito mundial? Porque envolveu países de todos os continentes, certo? Então, foi o grande conflito, A gente diz que aqui no terceiro ano, a gente trata aí das guerras, Aí a gente vem Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria. Lá no segundo ano, a gente trata principalmente das revoluções, Revolução Americana, Revoluções Inglesa, Revolução Francesa, enfim. Mas aqui a gente vai tratar inicialmente desse grande conflito mundial, que também vem sendo cobrado aí nas provas e nos vestibulares. Vejam só, para que a gente compreenda a Primeira Guerra Mundial, a gente precisa saber o histórico das nações envolvidas, Porque a gente precisa saber o que era que estava ocorrendo com esses países para justificar a entrada desses países na Primeira Guerra. Vamos iniciar falando aí da Alemanha, A Alemanha, a partir de 1871, ocorreu a unificação alemã, lá com Bismarck. Após a unificação, a Alemanha se tornou uma potência industrial, uma superpotência industrial.
tinha muito carvão, tinha matéria-prima que ela precisava, e isso começa a incomodar as outras nações mundiais, né? Então, a Inglaterra, de fato, a Alemanha começa aí a incomodar a Inglaterra, né? Por quê? Porque ela começa aí a progredir, era um país que estava aí acelerando sua industrialização. E a Alemanha começa também a querer uma fatia desse bolo, né, do processo do imperialismo. Antes, principalmente, aí disputado principalmente pela Grã-Bretanha e pela França. A Alemanha diz, epa, eu também quero, né? E ela vai começar aí a incomodar, né? Quando Bismarck percebe que a Alemanha está forte, ele tem a preocupação de não deixar a Alemanha isolada. E ele vai fazer uma unificação defensiva. Como é isso? Ele vai se aliar a outros países, né? Para que, se porventura houvesse uma guerra, para a Alemanha dizer, epa, se tiver uma guerra, eu não estou só, né? E aí vai ocorrer a famosa tríplice aliança. Eu sempre dou a dica que onde tem Alemanha tem A de Alemanha, A de aliança, tríplice aliança, em que a Alemanha vai se unir ao Império Austro-Húngaro e à Itália, né, para se tornar forte. Porém, quando Guilherme II ele vai assumir aí o poder na Alemanha, aí ele vai para uma política mais expansiva, né? Ele diz, epa, não só defensiva, eu também quero ir lutar, eu quero ir tentar aumentar o meu território, o domínio alemão. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar, ele vai na verdade modernizar a marinha da Alemanha. Por quê? Porque esse era um ponto forte da possível rival Grã-Bretanha, né? Dizia-se que a marinha inglesa, a marinha britânica era invencível, né? Então isso incomodava muito os alemães. Então Guilherme, quando ele assume, ele diz, epa, então a Grã-Bretanha é forte nisso, eu também vou ser, né? Então nós, aí quando surgem os submarinos alemães, né, para dizer, olha, eu também tenho um ponto forte aí do ponto de vista se houver uma guerra, né? Então aí ele coloca e isso ele vai trabalhar muito a questão da indústria naval alemã para ter um ponto de partida para dizer assim, olha, eu também sou potente nesse ponto, certo? Então isso a Alemanha vai ansiar também por uma nova divisão colonial. Para a Grã-Bretanha, para a França, colônia não é só para vocês, não. Eu também quero, né? Eu também sou potente economicamente e eu também quero um pedacinho dessa fatia do bolo, desses pedaços de terra, dessas colônias que vocês dominaram o mundo afora. Isso, obviamente, vai começar a incomodar a Grã-Bretanha, né? Então, vejam, nós já temos aí, começa a se formar a famosa política de alianças, em que a Alemanha vai se juntar ao Império Austro-Húngaro e à Itália. Nós temos aí a formação da tríplice aliança de um lado. Agora vamos partir para a formação do outro lado, formado por outras potências que a gente chama de tríplice entente, né? Iniciaremos aqui agora com a Grã-Bretanha. Obviamente que tudo isso, olha, eu sou uma superpotência mundial, eu, Grã-Bretanha, sou uma superpotência mundial, e agora vem um outro país que também quer se tornar uma superpotência mundial, então eu tenho aqui que mostrar, dar um freio nisso, né? Isso vai, obviamente, esse poderio industrial e comercial alemão vai incomodar muito, né? Porque a Grã-Bretanha tem o maior império colonial do mundo. Se hoje a gente fala muito dos Estados Unidos, da China, né? Mas principalmente durante a Idade Média, quando se falava de Grã-Bretanha, que vocês conhecem também por Inglaterra, pessoalmente eu vou explicar isso de forma mais contundente,
Inglaterra e França eram superpotências mundiais, né? E agora essa Grã-Bretanha, ela começa a perder o seu terreno, o seu poder para a Alemanha, né? Os alemães, eles começam, quando Guilherme II, ele começa essa expansão militarista alemã, os alemães começam a dizer, olha, nós somos superiores. Aí vem a base do nazismo, né? Mas isso a gente vai estudar mais lá à frente. Nós somos uma raça superior a todas do mundo, né? Esse era o pensamento do povo alemão sobre os outros povos. Havia uma euforia militarista que para eles era muito mais importante partir para a guerra para ganhar território do que paz, né? Isso de fato estava consolidado na mentalidade da maioria do povo alemão. E a Grã-Bretanha? A Grã-Bretanha começa a ficar incomodada com todo esse expansionismo militar, econômico, industrial alemão, né? Ela começa a, vamos dizer assim, ela começa a ficar ligada, né? Esse poderio incomodava demais a Inglaterra. A França, por sua vez, estava, eu digo, com dor de cotovelo, né? Porque tinha perdido a guerra franco-prussiana, que foi uma guerra da França contra... isso ocorreu lá por volta de 1870, né? 1871. Nessa guerra franco-prussiana, a Grã-Bretanha perde colônias. Vamos aqui especificar, a região da Alsácia-Lorena, ela perde para a França. Aí agora ela começa, a França perde para a Alemanha. A França agora começa a ficar, dizer, pai, eu vou me unir com a Grã-Bretanha, porque agora é a hora da revanche. Né? Agora é a hora da revanche, agora eu vou dar o troco à Alemanha. Então ela começa aí a se unir, né? Por conta, ela queria dar o troco, né? Que a gente chama, contra as perdas que houve nessa guerra franco-prussiana, onde ela perdeu território, a França perde território para a Alemanha nessa guerra, e agora ela vê a oportunidade de tentar recuperar a região da Alsácia-Lorena para o seu território original. Então, aí nós temos a Grã-Bretanha vai se unir com a França e posteriormente, isso em 1904, ela se une, veja que nós já estamos aí no início do século XX, e posteriormente, né, em 1907, a Rússia, veja que em 1907, mais à frente a gente vai ver aí, né, a famosa Revolução Russa, mas a Rússia, em 1907, ela se une a essas nações. Então, aí nós temos a união da Grã-Bretanha, da França e da Rússia, formando aí a Tríplice Entente. Nós agora, nesse início, já temos aí a formação dos dois blocos da Primeira Guerra Mundial, né? Das duas grandes alianças, Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e Tríplice Entente formada por Grã-Bretanha, França e Rússia. Pois bem, como se não bastasse, a Rússia estava se expandindo, né, muito forte, e ela queria controlar os estreitos de Bósforo e Dardanelos, né? Era uma região, um local da região do domínio do Império Turco que estava defasado, né? Mas enfim, a Rússia queria, ela almejava, ela estava se expandindo, ela queria crescer. A gente sabe que a Rússia hoje é o maior país do mundo, né? Abarca aí 2 continentes, parte da Rússia fica na Europa, outra parte fica na Ásia, e isso de fato foi uma política expansionista. A Rússia estava a todo momento expandindo, aumentando o seu território, né? Então veja só, e ela vai pregar uma política chamada pan-eslavismo. O que foi isso, professor? Esse pan-eslavismo. A Rússia dizia que todas as nações eslavas deveriam estar juntas, unidas. E a Rússia iria apoiar essas nações eslavas. Esses povos eslavos, por sua vez, um desses povos estavam situados na Sérvia, né? E a Sérvia queria também dominar esses outros povos para formar a Grande Sérvia. Para isso,
teve o apoio da Rússia. Esse é o momento mais complexo, né, de entendimento da Primeira Guerra. No entanto, se a gente for pegando o fio da meada, o encadeamento, a gente consegue compreender perfeitamente. Então, a Rússia trabalha essa política do pan-eslavismo, a Sérvia também, só que isso começa a incomodar a famosa Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha tinha interesse, todos esses países que eu estou falando das nações eslavas estavam situados, estavam localizados numa região da Península Balcânica, né? Na região dos Balcãs. Essa região que foi, a gente diz, o fio de pólvora da Primeira Guerra Mundial, né? Por quê? Porque a Alemanha tinha a pretensão de construir uma estrada de ferro que ligava Berlim, na Alemanha, até Bagdá e passava por dentro desse território. Para que a Alemanha queria isso? Para pegar petróleo, né? Lá no Oriente, Bagdá. Então, ela tinha esse interesse e iria atravessar esse território. Se esse território, porventura, estivesse dominado pela Rússia, obviamente iria dificultar essa pretensão da Alemanha, né? Como se tudo isso não bastasse, veja que nós estamos vendo os bastidores, né? Os porquês, ainda nem chegamos, de fato, na Primeira Guerra, né? Na eclosão da Primeira Guerra. Como se não bastasse, aí assim a gente já começa a ver como protagonista dessa história duas hoje potências, né? Os Estados Unidos e o Japão. Os Estados Unidos e o Japão, a partir desse início do século XX, começam a surgir como potências regionais, né? E também tinham pretensões imperialistas, né? Que é isso, pretensões imperialistas? Queriam dominar mais locais no mundo para afirmar cada vez mais o seu poder. Dizer, olha, tal país, tal local pertencem a mim, são minhas colônias, estão sob meu domínio, então eu tenho mais poder, né? Então, com isso eu vou ter mais matéria-prima para as minhas atividades industriais, eu vou ter mais povos dominados, eu vou ter mais mercado consumidor, consequentemente a minha economia, eu vou estar dominando uma área cada vez maior. Então, se antes tudo estava sob o domínio da Grã-Bretanha, da França e agora da Alemanha, os Estados Unidos e o Japão também vêm aí com essa pretensão imperialista. Eu também quero, né? Eu também quero aumentar o meu poder no mundo, né? Então, veja só. Desde a unificação da Alemanha, em 1871, até eclodir de fato a Primeira Guerra Mundial, que isso ocorre em 1914, esse período ficou conhecido como paz armada. Veja, parece uma coisa, né, totalmente incoerente. Paz armada, como assim? Paz armada, vejam, por que paz armada? Mais à frente, quando a gente estiver estudando a Guerra Fria, eu vou explicar de uma outra maneira, né, uma analogia que eu faço entre a paz armada e a Guerra Fria. Todas essas nações começaram a se armar. Havia um desespero militarista exacerbado, né? A indústria bélica alemã começa aí a deslanchar, né? Então, munição, arma, se um fazia uma arma de uma determinada forma, uma outra nação dizia, oi, eu também, a minha marinha é mais forte, a minha marinha é invencível, né? A Grã-Bretanha sempre tinha esse poderio da marinha britânica, de dizer que a marinha britânica era invencível. Então, nós tínhamos aí todas essas nações, os Estados Unidos começam a se armar, o Japão começa a se armar, né? A Alemanha nem se fala, a Grã-Bretanha, a França, então a gente começa a surgir aí o famoso barril de pólvora, né? Que vai dar o início aí à Primeira Guerra Mundial, que ela vai ter início aí em 1914. Porém, o estopim, né? O que fez eclodir, qual foi o motivo dominante que diz assim, aí, hoje começou a guerra, por que isso aconteceu? Né? O que foi que aconteceu? Serão cenas dos próximos capítulos. Fiquem aí pensando
como é que ela vai eclodir, certo? Então, hoje nós fizemos um apanhado, um levantamento dos antecedentes e na próxima aula eu vou dizer, olha, por esse motivo, a Primeira Guerra Mundial iniciou-se, ok? Aguardo vocês lá. Até a próxima. Fiquem com Deus.